Hoje estou aqui então para lhe falar dos diversos métodos e tiragens e a sua interpretação de acordo com cada método e as suas cartas e a interpretação nos diversos métodos. Vou então começar este terceiro módulo mostrando então esta tiragem que se chama Mandala Astrológica. Ela tem uma previsão de aproximadamente 3 meses. No entanto, se você o desejar, pode fazer para períodos mais curtos ou mais longos, mas para isso basta que especifique antes da tiragem qual é o período que deseja que a tiragem seja feita. Esta tiragem de mandala astrológica é composta de 13 cartas, 12, uma em cada casa, 12 casas astrológicas e uma no centro, que é a chamada carta síntese. Então vamos começar a falar sobre a primeira casa, que tem então o mundo e o 3 de paus. Esta casa é uma casa de leitura mental, portanto aqui significa que você deve de analisar conforme você pensa, planeja e comunica. Portanto, é o seu planejamento para o futuro, digamos assim. O futuro, o momento presente, quando você tira as cartas, são as suas ideias atuais, é o momento presente. Então, neste caso, temos aqui o mundo, que no mundo nos diz que há aqui uma idealização, há aqui um questionamento, há aqui uma síntese, há aqui novos planos, há aqui uma expressão harmónica e objetiva do que você quer. O 3 de paus, no fundo, assegura esse questionamento, essa idealização, esses novos planos, assegura, dá-lhe satisfação e dá aqui uma união disso e desses objetivos futuros. Em termos da casa 2, temos então a força e o rei de paus. Esta casa é uma casa material, deve ser analisada no plano material. Tem a ver com a nossa condição financeira e a nossa satisfação ou não disso. Portanto, é uma casa que deve ser lida em conjunto com a casa 6, que é a casa do trabalho. A nossa realização financeira vem do nosso trabalho e, neste caso, deve ser lida em conjunto porque ambas são materiais. Então, no caso, a casa 2, temos a força, que nos dá o domínio, a administração, o sucesso, a promoção, a realização. No entanto, essa realização será com esforço, porque a carta da força envolve esforço e tensão para conseguir realizar as coisas. Em termos materiais, portanto, assegura-lhe esse domínio, esse empreendimento, esse sucesso, e com o rei de paus dá-lhe então o êxito, o equilíbrio e o progresso na sua situação financeira. Partimos então para a casa 3, que tem o julgamento e o 4 de espadas, portanto é uma leitura também mental, portanto no fundo deve ser analisada com a casa 1, que a casa 1 fala-nos do nosso cérebro, como é que nós estamos a planejar as coisas, e a casa 3 fala-nos de como é que nós estamos a comunicar com isso, ou a fazer a comunicação com o nosso cérebro. Portanto, digamos que a 1 e a 3 devem ser analisadas em conjunto. Aqui na 1 fala dos nossos planeamento em termos do presente, e a 3 vai nos dizer qual é a forma que nós comunicamos esse presente e esses objetivos que nós temos. Com o julgamento na casa 3 e a 4 de espadas, então isto dá-nos o seguinte: o julgamento fala-nos em termos mentais que há aqui uma análise, há aqui uma pesquisa para novos projetos, que tem uma expressão crítica, embora construtiva, mas o 4 de espadas, no fundo, diz-nos que a maneira com que você comunica isso ou põe isso em termos práticos é que não consegue. Portanto, há aqui uma imobilização que você não deseja, que tem aqui alguma incapacidade de evoluir nessa sua parte comunicativa, ou existe aqui pensamentos pouco claros e objetivos em relação àquilo que você quer. Passemos então à casa 4, que tem a roda da fortuna e o 4 de copas. Portanto, esta casa 4 tem uma leitura material e sentimental ao mesmo tempo, portanto, deve ser analisada nos dois planos, tanto material quanto sentimental, porque a casa 4 fala da nossa relação no lar, na família, como é que nós nos sentimos com aqueles com quem vivemos, portanto, no nosso lar familiar, e também nos fala dos nossos sentimentos na família, como é que nós expomos esses sentimentos na família. Portanto, deve ser analisada nos dois planos. Então, na casa 4 temos a roda da fortuna e o 4 de copas. Então, qual é a leitura que nós fazemos? Fazemos no aspecto material, a roda da fortuna tem uma instabilidade, portanto há aqui alterações, há aqui obstáculos que às vezes são ocasionados por outras pessoas, portanto estes obstáculos são pessoas externas que nos causam.
E em termos sentimentais, temos aqui no nosso lar alguma ansiedade, nervosismo, inquietação, um desgaste emocional, portanto temos aqui a possibilidade também de novos afetos. Quer dizer que então, no seu lar familiar e em termos sentimentais, você poderá estar muito instável, poderá haver aqui algumas alterações na família ou no lar, poderá haver aqui mudanças, poderá haver aqui instabilidade e com o 4 de copas, no fundo, ele vai lhe dizer que existe então uma insatisfação, um desânimo, uma dúvida e um aborrecimento ou uma estagnação na sua parte familiar ou no seu lar e também nos seus sentimentos. Passemos então à casa 5, temos então o ermita e o 9 de espadas, portanto esta é uma casa que tem uma leitura sentimental, portanto, e no caso de ser solteiro ou casado tem leituras diferentes, no caso de ser solteiro tem uma leitura e no caso de ser casado tem outra. Se for solteiro, esta casa aqui vai nos indicar se você está ou não aberto a uma possível relação, em virtude de não ter relacionamento nenhum. Isto no caso de ser solteiro e não ter relacionamento nenhum. Com o ermita e o 9 de espadas, diria-nos que você não está aberto a novas relações no momento, portanto, no caso de não ter relacionamento nenhum. No caso de ser casado, vai então refletir os seus sentimentos para com o parceiro, portanto é o amor pelo seu parceiro, o seu lado afetivo, o que eu sinto pelo parceiro, ou como eu estou neste momento a sentir. No caso, com o ermita e 9 de espadas, então o ermita num aspecto sentimental tem afeto, tem calma, tem paz, há aqui um intercâmbio, uma cooperação, há aqui uma lealdade, portanto ele adora ajudar, portanto, e melhorar também e acolher. Com o 9 de espadas, no entanto, diz que este acolhimento, este respeito, esta lealdade, que às vezes tem dúvidas, tem incertezas, tem alguma preocupação em relação ao futuro, tem até medo de ser abandonado ou medo de ser rejeitado pelo companheiro, portanto aqui existem sentimentos de discórdia, de sofrimento, talvez em função de acontecimentos passados. Se for então casado, isto é a leitura que deve fazer. Se for solteiro, conforme eu disse, então aqui veria que não estaria aberto a possíveis relacionamentos futuros. Passemos então à casa 6, que temos então a justiça e o 5 de espadas, portanto tem uma leitura material, a casa 6, portanto associando-a com a casa 2, portanto, e neste caso deve-se fazer uma leitura material sempre em relação com a casa 2. No caso de ser pessoas com atividade profissional, portanto deve-se fazer uma leitura material, também vendo então os aspectos materiais das duas cartas. No caso de ser pessoas estudantes ou pessoas sem atividade profissional, esta casa aqui apenas nos fala das rotinas do dia-a-dia, de como é que nós estamos a gerir as nossas rotinas. Uma vez que uma pessoa que é estudante ou reformada não tem atividade profissional, não podemos relacioná-la com a sua progressão na carreira ou no trabalho, ou como é que as coisas estão a passar no seu lado profissional. Então, no caso da justiça e do 5 de espadas na casa 6, o que é que nos diz então a justiça e 5 de espadas? Diz-nos então que em termos materiais há aqui uma procura de equilíbrio, há aqui obstáculos que serão resolvidos, mas se você observar os seus direitos e os deveres, diz que deve ter paciência, que deve ter alguma imparcialidade a julgar os factos, que deve ter ponderação, que deve ter reflexão, que deve ter aqui análise das coisas, portanto, acautelamento do que você vai fazer, e com o 5 de espadas diz-nos que há aqui uma repetição de erros, ou que está a insistir em algo que não tem futuro, a perder o seu tempo com explicações e conceitos inúteis, portanto, há aqui alguma ânsia de poder de qualquer coisa. Portanto, isto em termos profissionais, diria-nos que a pessoa que está com estas duas cartas na parte profissional tem que ter aqui algum distanciamento das coisas que se estão a passar na sua parte profissional e ter aqui algum acautelamento, porque pode haver-se aqui enganado no seu ambiente de trabalho ou profissional. No caso de ser então uma pessoa que é reformada ou estudante, diria que as suas rotinas do dia-a-dia serão, digamos que, asseguradas com algum esforço e com alguma dificuldade, procurar aqui um equilíbrio destas rotinas, mas que também aqui deve tomar cautela para não correr repetição de erros ou insistir em algo nas suas rotinas que já não tem mais volta para continuar a persistir no tipo de rotinas que faz até o momento. Passemos então à casa 7, que é uma leitura mental,
E aqui assim é para ver, se não tiver parceiro, qual é a tendência de um envolvimento futuro. Neste caso aqui temos o carro e o 10 de copas. Se a pessoa anterior, portanto na casa 5, já nos diz que não está aberta a um possível relacionamento com o ermita e o 9 de espadas, aqui na casa 7 vai nos dizer, se não tiver um parceiro, que poderá ou não estar aberta, neste caso com o carro e com o 10 de copas, embora no momento não esteja à procura, mas poderá possivelmente no futuro aparecer alguém na sua vida porque está aqui aberta a um novo relacionamento. Ou se vai aparecer esse relacionamento com o carro, com o 10 de copas, efetivamente, embora ela possa não estar aberta, com o 9 cá atrás na casa 5 e com o 9 de espadas, mas aqui, embora ela possa não estar aberta, vai aparecer um relacionamento porque o carro impulsiona as coisas a irem para a frente e o 10 de copas também. Então, neste caso, tem uma leitura mental e como é que deve ser lida esta casa 7. Portanto, há aqui uma certa atração, um certo magnetismo, um desejo incontrolável, uma coragem de buscar o amor e de ir para a frente na sua parte sentimental. Com o 10 de copas também existe aqui alguma felicidade pela realização do que se tem vontade, também nas palavras e nas promessas, que há aqui uma segurança emocional e uma riqueza de sentimentos. Nós podemos também fazer aqui uma seguinte relação, aqui também nesta casa, uma vez que é casa 7, fala-nos do casamento, também podemos ver aqui como é que o parceiro, no caso de ser casado, se encontra neste casamento. Portanto, aqui poderia ter a perspectiva de como é que o outro está, ou seja, como é que o outro está perante si. Portanto, neste caso aqui, tem aqui bastante magnetismo, atração, força para levar o casamento para a frente e para estar com o parceiro e lutar até pelo casamento, pelos sentimentos do parceiro. Vamos passar então à casa 8, que tem uma leitura sentimental interiorizada, portanto, neste caso, é os sentimentos interiores da pessoa, portanto, é só aqueles sentimentos que só você é que sabe, que é a casa do seu interior, onde realmente você não revela nada a ninguém, só você é que sabe como é que estará no seu interior. E neste caso aqui temos a casa 6 com o 9 de espadas. Então, na casa 8, com os enamorados, em termos sentimentais, o seu sentimental interiorizado, interior, os seus sentimentos interiores são de afeto, alegria, felicidade, desejo, a harmonia é o seu objetivo. No entanto, com o 10 de espadas, esta sua felicidade, desejo, alegria, está a causar-lhe aqui algum rompimento e alguma definição, portanto também pode-lhe causar aqui alguma renovação de sentimentos, de felicidade. Este 10 de espadas tem uma dupla significação aqui, talvez pode dizer tanto a finalização de sentimentos interiores de afeto, de alegria e de desejo, ou também a definição de novos sentimentos, quer dizer que a pessoa tanto pode estar num processo de finalização, mas ao mesmo tempo de definir novos sentimentos para ela de felicidade, uma decisão imediata que ela tem que fazer para ter aqui mais alegria e felicidade. Vamos então passar à casa 9. A casa 9 tem uma leitura mental, é o planejamento a longo prazo, portanto deve ser analisado também com a casa 1, que é o presente, e neste momento quais são os seus projetos futuros a longo prazo, as suas ideias, os seus planos futuros. Com o imperador e o 7 de ouros, então faz-se a seguinte leitura. Temos então para os planos futuros, a pessoa tem um plano objetivo, uma ideia prática, tem uma racionalidade, no entanto fala de uma maneira áspera e direta. Portanto, tem aqui o poder, o controle, a realização das coisas, mas querer levar as coisas para a frente às vezes com uma expressão rude e bastante áspera. Com o 7 de ouros, portanto, esses planos objetivos, essas ideias práticas que você tem, no fundo, há aqui um período de chances e de sorte que você pode aproveitar para planejar para o futuro novas ideias e novos objetivos de vida. Então vamos passar agora à casa 10, onde temos então a papisa e o 8 de ouros. A casa 10 fala-nos de um período mais ou menos aproximado de 3 meses, portanto deve ser uma leitura material, deve ser feita uma leitura material, que aqui vai nos dizer como é que as coisas vão correr nos próximos 3 meses, que foi a leitura que você fez inicial para esta mandala astrológica, e com a papisa
e o 8 de ouros, então isto vai nos dizer que em termos de projetos ou nos próximos 3 meses as coisas vão andar bastante lentas, sem avanço momentâneo, bastante passivas, que há aqui uma reflexão das coisas, que há realmente muita meditação, muita reflexão feita, que leva a que os seus projetos não andem tão rápidos quanto você desejaria. Com o 8 de ouros, portanto, esse início dessa aprendizagem é feito com esforço, no entanto, apontará para novos caminhos que são necessários no futuro, mas que com a papisa as coisas se tornam lentas. Portanto, esses caminhos lentos irão dar resultados, ter aqui novas oportunidades, aprendizados, início de novas coisas, progresso futuro, mas de uma forma bastante lenta, não andará tão rápido quanto você desejará. Passemos então à casa 11, onde temos a Imperatriz e o 1 de copas. Portanto, a casa 11 tem uma leitura mental, é uma casa que se lê em termos mentais e fala-nos do nosso convívio social, a nossa relação que nós temos com o meio ambiente externo, a rede de amigos, a nossa relação social com os nossos amigos. No caso, temos a Imperatriz e o 1 de copas, ou o As de copas, então neste caso temos uma leitura mental, significa que a nossa maneira de sociabilizar ou da nossa rede de amigos, temos aqui um planejamento, temos uma boa capacidade, temos boas ideias, temos boa expressão, convivemos facilmente com eles, portanto temos uma boa relação social. Com o 1 de copas, portanto isto significa que há aqui a resolução de todos os problemas, que há aqui proteção até dos amigos, que há aqui generosidade dos amigos, que há aqui bastante alegria pessoal pela abundância que nós temos ao lado dos nossos amigos. Passemos então à casa 12, que temos então o Papa e o 9 de copas. Portanto, aqui é uma casa de conselho, é o que o conselente deve fazer nos próximos 3 meses, que é o que a carta diz. Portanto, você, que é o conselente, deve ser a carta e as próprias características dessa carta. No caso, então, temos o Papa. O que é que, em termos de conselho, o Papa nos diz para você ser nos próximos 3 meses? Deve-se reorganizar, ter fé em si, seguir com as suas leis morais e as leis sociais. Deve reorganizar-se, procurar a ordem, procurar agir com legalidade nas coisas e ser honesto, ser leal, cumprir a palavra acordada. Passemos então agora à casa síntese, que é a casa 13, que está no meio, que tem então o Mago e o 3 de copas. Portanto, nesta casa síntese diz-nos que qual é o caminho que nós devemos fazer nestes próximos 3 meses, aponta-nos o caminho, ou seja, o que é que você deve manter e construir na sua vida. Então, nos próximos 3 meses, com o Mago e com o 3 de copas, você deve ter novas iniciativas, criar novas ideias, novos objetivos, novos planos de vida. E o 3 de copas, no fundo, assegura isso. Portanto, você deve criar, porque vai ter sucesso no futuro, se tiver aqui novas ideias, novos objetivos, planejar coisas novas, terá sucesso, êxito e satisfação, que é o que o 3 de copas assegura. Então aqui vos deixo então esta leitura da mandala astrológica. Espero que pratiquem. Se tiverem dúvidas, não hesitem, contactem e eu estarei cá para esclarecer quaisquer dúvidas ou questões na interpretação da mandala astrológica. Obrigado.